A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao terceiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. No caso, a gente está fazendo online, né? Não vemos a hora de voltar às aulas presenciais, mas no momento nós vamos ter que dar continuidade às aulas online. O nosso encontro marcado é todo domingo às 9 da manhã, pelo grupo do WhatsApp da nossa igreja. E a aula ela está no nosso canal do YouTube, para que todos possam acompanhar também. Então, que Deus venha nos abençoar em mais esse trimestre. A nossa revista para esse trimestre, conforme já foi falado no grupo, nosso irmão Ivan também já divulgou, vai ser a revista dos jovens, que vai tratar de um tema muito importante para os dias atuais, que é a razão da nossa esperança, alegria, crescimento e firmeza nas cartas de Pedro. Então, nós estaremos estudando as duas cartas que Pedro escreveu para as igrejas, de forma geral, para todos, né? Inclusive nos alcançando até aqui. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Tem como tema as cartas de Pedro, vivendo em esperança e firmados na verdade. Esse é o nosso tema de hoje. Muito abençoado. E antes de iniciarmos, né, gostaria de fazer uma oração com vocês, para que Deus venha nos abençoar neste momento. Vamos orar? Pai Santíssimo e amado, em nome de Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade. E neste momento, Senhor, queremos aprender mais da Tua palavra, aprender, Senhor, a Tua vontade, que o Senhor possa nos ensinar em mais esse trimestre, Senhor. Que tudo venha a ser para a Tua glória. Abençoa, Senhor, as nossas aulas. Abençoa, Senhor, a cada adolescente que estará assistindo essa aula, ou cada irmão que também terá acesso, Senhor, e também poderá assistir esta aula. Que o Teu nome em tudo venha a ser glorificado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, para a gente iniciar, né? Nós temos aqui o texto do dia. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto, com exortação, o vosso ânimo sincero. Segundo Pedro 3, verso 1. É o nosso texto do dia. Ele já colocando qual é o objetivo, né? Despertar esse ânimo na vida dos cristãos. Né? Síntese. As cartas de Pedro foram escritas com o propósito de encorajar os cristãos em tempos de provação e se manterem firmes na verdade diante dos falsos ensinamentos. Então, esse é o conteúdo que a gente vai entender um pouco mais nessa aula sobre o objetivo das cartas de Pedro, para a gente ter uma visão geral. E durante o trimestre nós vamos entrar em detalhes do que ele tratou ali com a igreja. Nosso texto bíblico ele está em vários versos da primeira carta de Pedro e também da segunda, para a gente poder entender um pouco mais. Então, na carta de 1 Pedro, verso 1 e 2, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero.
para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então, esse é o nosso texto bíblico de hoje, para a gente meditar a respeito das duas cartas que Pedro escreveu. Para a gente iniciar aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o autor das epístolas. Cartas, né? Epístolas nada mais é que cartas. E o autor destas cartas, para aquela comunidade cristã, de forma geral, né, para todos os crentes daquela época, foi o apóstolo Pedro, Simão Pedro, né, servo do Senhor. Então, ele era apóstolo de Jesus. As duas cartas foram escritas por ele. Ele também é chamado de Cefas, né? O Senhor Jesus o chamou de Cefas, significa rocha. E aí nós podemos perceber a importância do apóstolo Pedro, porque ele foi uma pessoa firme. Ele teve seus altos e baixos durante o ministério do Senhor Jesus, foi aprendendo com o Senhor, mas quando o Senhor Jesus foi crucificado, antes de ser crucificado, né, ele negou ao Senhor Jesus, teve ali os seus altos e baixos, como uma pessoa comum, mas depois que o Senhor Jesus subiu ao céu, depois de ter ressuscitado e ter enviado o Espírito Santo na igreja, para a igreja, né? Pedro se tornou uma pessoa firme e foi grandemente usado para a expansão do evangelho naquela época, né? O conteúdo e o caráter da mensagem apoia a sua autenticidade, tendo sido reconhecida por muitos pais da igreja. Então, a forma que Pedro escreve, trata os assuntos ali, apoia essa autenticidade, que foi ele quem escreveu, né? E foi reconhecida por muitos pais da igreja, que viveram durante aquela época com ele e após ele também ter morrido, muitos anos depois, essas cartas também chegaram aos demais cristãos e aqueles irmãos que continuaram a obra do Senhor, eles também reconheceram essas cartas de Pedro. A primeira carta foi redigida com a ajuda de Silvano, também chamado Silas, o companheiro das viagens de Paulo. Na primeira carta, Silvano ajudou ali Pedro a escrever essa primeira carta, né? Está lá em 1 Pedro 5,12. Teve o apoio ali do Silvano, que também é chamado de Silas. Um homem renovado e cheio do Espírito. Então, Pedro, ele era pescador, junto com seu irmão André, né? Ali no Mar da Galileia, eles desenvolviam suas atividades e eram parceiros de Tiago e João. Então, ele tinha uma personalidade, né? Pedro tinha um caráter de liderança, era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa simples, mas ele era também impulsivo, inconstante, ele era uma pessoa um pouco instável e também bastante temperamental, né? A gente vê durante algumas passagens bíblicas o comportamento de Pedro, né? Uma pessoa impulsiva. No momento que os soldados chegaram para prender Jesus, ele tirou a espada e já cortou a orelha do soldado que ali estava. Então nós podemos perceber que Pedro era uma pessoa comum. E durante o ministério de Jesus, o Senhor Jesus estava ensinando ele, capacitando, mostrando para ele qual era o caminho, o que ele deveria fazer. Então, essa era a personalidade de Pedro, né? E olha só que interessante. Deus o transformou em um destemido líder da igreja primitiva e um dos principais da história do cristianismo. Então, dentro desses altos e baixos, que é normal na nossa vida, Deus o capacitou, o ensinou, o Espírito Santo veio sobre a vida dele e ele se tornou uma pessoa de coragem, uma pessoa firme.
e foi grandemente usado para pregar o evangelho naquela região onde ali ele estava, né? Então, olha a importância de Pedro naquela época, né? Um grande servo do Senhor. Cartas de experiência. As epístolas de 1ª e 2ª Pedro foram escritas por um homem com rica experiência com Deus. Então, o apóstolo Pedro, ele andou com o Senhor Jesus, teve diversas experiências. O Senhor foi o ensinando, ele foi pregando o evangelho, foi sendo usado para curar enfermos, foi aprendendo como desenvolver o ministério, o evangelho. Então, nós podemos ver que ele teve muitas experiências com Deus. E quando ele escreve essas cartas, ele coloca como um cristão deve agir, né? Como devemos prosseguir na verdade do evangelho e perseverando diante das provações e das dificuldades, né? Sua experiência de arrependimento e renovação espiritual é um aspecto que inspira esperança. Deus também é suficientemente capaz de prover uma cura interior e mudar o rumo da história daqueles que fraquejaram na caminhada. Então, num certo momento, Pedro fraquejou, negou o Senhor Jesus, deixou de continuar a pregação do evangelho, voltou ali o seu trabalho, a pescar novamente. E depois que Jesus ressuscitou, teve mais um encontro com ele, conversou com ele, perguntou a ele se ele amava ao Senhor, e ele ali disse que amava. Então, Jesus disse para ele, então apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. E esse foi a missão que o Senhor Jesus deu a ele. E ele, depois dessa conversa, depois do Pentecostes, onde ele recebeu a virtude do Espírito Santo, ele se tornou uma pessoa grandemente usada, que num discurso ali naqueles dias do Pentecoste, muitas almas se converteram, aproximadamente 3.000 almas puderam entender a mensagem do Evangelho e se converterem. Então, olha só como Deus trabalha. Então, nós como adolescentes, nós como jovens, nós devemos estar aprendendo com o Senhor Jesus, buscando a sua palavra, buscando a presença do seu Espírito, para que Ele possa transformar a nossa vida, nos ajudar a vencer as nossas dificuldades interiores, para que possamos fazer a sua obra. Falando agora um pouco sobre a primeira carta de Pedro, ele vai falar um pouco sobre alegria e esperança em tempos de provação. Então vamos ver quem foram os destinatários da primeira carta de Pedro. Então foram os estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que eram 5 províncias que haviam ali na Ásia. À época pertencente ao Império Romano. Atualmente fica ali na região da Turquia, que é um país ali da Ásia. Tanto judeus como gentios convertidos em uma linguagem apropriada. Então, foi destinado tanto aos judeus quanto aos gentios, que não eram da nacionalidade ali de Israel, mas que se converteram pela pregação do Evangelho. E ali Pedro, ele colocava uma linguagem que alcançava também esses gentios, mostrando para eles que eles viviam de uma maneira que era totalmente desaprovada, mas eles não tinham conhecimento. E quando eles tomaram conhecimento do Evangelho, eles ali creram na palavra. Muitos deles creram e ali começaram a compartilhar da palavra do Senhor e caminhar no Evangelho. Ocasião e propósito. Não é possível saber com exatidão a data em que a carta foi escrita. Por isso, os estudiosos a situam entre 60 e 63 depois de Cristo. Então, é por volta dessa época em que Pedro provavelmente teria escrito a primeira carta.
Então, dentro do conteúdo da carta, nós podemos verificar também que os cristãos da época estavam sofrendo provações e perseguições em várias situações de suas vidas ali, naquelas regiões. E a religião cristã estava sendo vista como uma seita. Por quê? A religião cristã, ela era algo diferente. Estava crendo num Deus único e em um único Senhor e Salvador de suas vidas. E muitas coisas que estavam na lei de Moisés, os cristãos estavam seguindo de uma outra forma, porque eles estavam seguindo o que o Senhor Jesus colocou para eles. Então, muitos judeus desaprovavam o cristianismo, olhavam como se fosse uma seita, né? Colocava que os cristãos estavam sendo uma seita. E também do lado gentil, que criam em vários deuses, também viam os cristãos como uma seita e ali não aceitavam. Por isso, havia uma certa perseguição em diversas situações, né? Pedro escreve esta carta com a intenção de encorajar os cristãos a manterem a esperança em tempos de provações e desfrutar a alegria nas adversidades. Então, essa era a intenção de Pedro, encorajar os irmãos que mesmo diante de provações, mesmo diante de dificuldades, de perseguições, eles conseguiriam desfrutar de uma alegria e perseverar, ter a esperança de salvação e de vitória. Então, olha só o que Pedro coloca para eles. E ali ele usa o próprio exemplo do Senhor Jesus. A gente vai ver mais à frente o que Pedro coloca ali na carta. E ele fala sobre o Senhor Jesus, que foi o maior exemplo de perseverança e que seguiu em frente para cumprir a sua missão. E tinha a esperança no Evangelho que ele mesmo proporcionou. Inspiradora, doutrinária e instrutiva. A primeira carta de Pedro. Então, é um documento único e que abrange, e bem abrangente, né? Abrange muitas situações e muitos cristãos, né? Ela é devocionalmente inspiradora, teologicamente doutrinária e ricamente instrutiva. Então, são algumas das características da carta, né? Ela é inspiradora, ela traz formas de comportamento, como o cristão deve se comportar, não deixar de servir ao Senhor por questões da velha natureza. E há muitas instruções importantes para os cristãos que estavam começando ali a se reunirem e a formar ali igrejas. Se dirige a grupos específicos dentro da comunidade cristã, dentre os quais servos, esposas, esposos, jovens, idosos e líderes. Então, Pedro ele instruiu toda a comunidade cristã e pessoas também que tinham posições específicas, como marido, mulher, jovens, idosos, como eles deveriam agir, se comportar, o exemplo que eles tinham que dar. Tudo isso é algo muito importante que Pedro tratou com eles. E vamos ver alguns dos assuntos tratados. Obra da salvação, graça, perseguição, sofrimento de Cristo, santidade, integridade, vida familiar, relacionamento conjugal, relação com o governo, convivência cristã e liderança. Então, são esses os assuntos tratados na primeira carta de Pedro, com todas essas pessoas, com essas comunidades cristãs, né? Então, algo muito importante a gente vai ver mais à frente, em detalhes, né? Que Pedro ali vai tratar com cada grupo ali. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda carta de Pedro.
crescimento espiritual e firmeza na verdade. Então, olha só, os destinatários provavelmente sejam os mesmos crentes da primeira carta, né? Conforme 2 Pedro 3:1. Então, provavelmente eram as mesmas comunidades cristãs ali da época. Era uma comunidade cristã composta de judeus e gentios convertidos ao evangelho, incluindo escravos, esposas com maridos pagãos, jovens e anciãos. Então, Pedro, como um pastor, ele coloca e trata esses assuntos com essas comunidades, compostas por várias situações diferentes, né, como escravos, esposas que eram convertidos e os maridos não eram, jovens, anciãos. Então, algo de muito interesse ali na época. Ocasião e propósito. Considerando que o imperador Nero, o algoz do apóstolo, morreu em 68 depois de Cristo, a maioria dos estudiosos colocam a data da escrita entre 65 e 67. Então, eles, baseado nesse ponto aí, desse imperador, que perseguiu muito ali os cristãos na época, eles colocam que a segunda carta foi escrita ali por volta de 65 a 67, ali mais ou menos 4, 5 anos depois da primeira carta, né? Mais ou menos ali, uns anos aproximados ali. Na ocasião da segunda epístola, os perigos são internos, por causa dos ensinos heréticos que estavam sendo disseminados dentro dela por falsos mestres. Esses falsos ensinos negavam a divindade e a volta gloriosa de Cristo. Também pregavam falso comportamento, pelo qual induziam os crentes a abandonarem o padrão de vida santa e piedosa. Então, nós vemos que na primeira carta, Pedro ele vai tratar mais de questões externas que estavam atingindo a igreja. Perseguições, provações que ali estavam atingindo os servos do Senhor. Já na segunda carta, ele vai tratar de um grande perigo que estava dentro da própria igreja, que são os falsos mestres. Eram aqueles falsos mestres da época que introduziam ensinos que eram totalmente contrários à palavra do Senhor, aos ensinos de Cristo e às orientações que os apóstolos, pelo Santo Evangelho, estavam instruindo os irmãos. Então, a gente vê que havia esses falsos ensinos. Olha só que coisa. Negavam a divindade e a volta gloriosa de Cristo. E o falso comportamento, que eles pregavam também, para que os cristãos abandonassem o padrão de vida santa e piedosa, que não havia problema, que poderia continuar da forma que estava. Então, olha só que perigo desses falsos mestres. Então, a intenção de Pedro é divertir os cristãos sobre isso, né? Incentivá-los a crescerem na fé e no verdadeiro conhecimento de Deus. E aguardando confiantemente o cumprimento da promessa do retorno do Filho de Deus. Então, olha só, Pedro ele estava incentivando. Como é que a gente combate a mentira? É pela verdade. A gente conhecendo o que é verdadeiro, quando vier algo falso, a gente já vai saber identificar. Então, é isso que Pedro estava tentando instruir os cristãos da época, para que eles aprendessem mais sobre o conhecimento da palavra de Deus, tivessem mais conhecimento, crescessem na fé e no conhecimento do Senhor, para que quando viesse algum ensino falso, eles pudessem identificar e combater e não acatar esse tipo de ensino. Então, algo muito importante, algo também importante nos nossos dias, nós temos percebido muitas situações estranhas que às vezes vêm para tirar o foco do Evangelho, e nós devemos estar atentos ao que tem sido ensinado,
que tem sido mostrado por parte de alguns, nós devemos estar atentos o que a gente vê na internet, em tudo o que a gente ouve, a gente tem que verificar. O filtro é a palavra de Deus, para ver se realmente tudo que se põe é realmente aquilo que está na palavra de Deus, para que a gente possa estar atento a essas situações e não venha ouvir esse tipo de ensino e praticar na nossa vida. Nós devemos estar muito atentos. Então é isso que Pedro coloca. Verdade e esperança. Esta segunda carta complementa de uma forma extraordinária a primeira. Então, essa segunda carta ela está complementando a primeira. Somos advertidos a não esquecer a vocação e as verdades da palavra de Deus, numa época de falsidade religiosa. Então, o que aconteceu naqueles dias não é diferente do que acontece hoje. Nós devemos estar atentos e conhecer e procurar conhecer ainda mais a palavra de Deus, a vontade do Senhor, o evangelho genuíno e verdadeiro, para que possamos continuar caminhando e não perdendo o foco com esse tipo de ensino falso, e para que a gente possa chegar ao dia que o Senhor Jesus irá nos levar daqui. Então, as duas juntas ensinam que a esperança e a verdade devem andar juntas no caminho da fé. Então, a verdade deve andar junto no caminho da fé. E a esperança e a verdade. Então, nós devemos ter esperança no Senhor, mas também ter a verdade complementando ali. Esperança e a verdade, andando juntos no caminho da fé que a gente está trilhando para a Nova Jerusalém. A esperança sem a verdade é mero otimismo humano. E a verdade sem a esperança é religiosidade vazia. Então é isso que a gente tem que entender. A gente tem que ter a esperança, mas uma esperança verdadeira, que é no Senhor Jesus Cristo. E quando nós temos a verdade, nós devemos crer. Crer e ter a real esperança que nós vamos vencer em Cristo as provações da vida e um dia ele voltará e esse dia está próximo. É isso que nós devemos estar atentos, para que a gente não venha se tornar um mero cumpridor de atividades, de estarmos apenas presente, talvez na igreja ou em qualquer outro lugar, mas não realmente buscarmos ao Senhor com o nosso coração. Então nós devemos estar atentos a isso. É exatamente essa junção que faz com que tenha um propósito comum, as duas cartas. Despertar o ânimo sincero dos crentes. Então é isso que Pedro vem trazer em suas cartas, despertar o ânimo sincero dos irmãos. Então nós devemos estar verdadeiramente com o nosso ânimo no Senhor, na sua palavra, ainda mais diante do que temos passado, temos vivido atualmente. E é só o Senhor para nos ajudar nesse momento tão difícil que o mundo tem passado. Então, são duas cartas maravilhosas, né? Com conteúdo muito abençoado, que foi para aquela época, tem sido por muitos anos e continuará sendo até a volta do Senhor. Para a gente concluir, temos aqui um resuminho do que traz a primeira e a segunda carta, só para a gente entender um pouquinho mais, para a gente concluir. Na carta de 1 Pedro, primeira epístola, Jesus, ele é o exemplo de sofrimento inocente, e como aquele cuja ressurreição e volta para a glória confirmam a nossa própria esperança. Então, a nossa esperança tem que estar no Senhor Jesus. E ele é o maior exemplo nesta carta. Das provações, sofrimentos que ele teve. Esta carta
vigorosamente continua a inspirar os crentes que sofrem perseguições por causa da fé comum. Então, a importância dessa carta mostra o Senhor Jesus como exemplo de sofrimento que ele passou, mas não negou a fé, seguiu avante e nos deu esse exemplo. Isso nos inspira para que, diante de provações e perseguições, por causa da fé no Senhor Jesus, a gente possa continuar, ter o nosso ânimo maior ainda, porque nós sabemos que nós temos agradado a Deus e não ao mundo. Quando o povo de Deus sofre perseguição, sofre provação, é porque nós estamos agradando a Deus e não ao mundo. Então, um pequeno resumo do que é tratado na primeira carta de Pedro: a dádiva da salvação, o chamado à submissão, soberania e sofrimento e a perspectiva da glória. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda carta de Pedro, para a gente concluir. A grande importância da segunda epístola está no convite do apóstolo para que resistamos aos falsos ensinamentos, crescendo em santidade, enquanto esperamos pelo retorno prometido de Jesus Cristo. Então, nós devemos resistir aos falsos ensinamentos, crescer em santidade e esperando a volta do Senhor. É isso que ele coloca na carta. E é isso que quando nós lemos, quando nós estudamos, quando nós ouvimos um servo do Senhor falar a respeito das cartas de Pedro, da segunda carta mais especificamente, nós entendemos a importância da gente continuar, rejeitar os falsos ensinos, identificar, rejeitar, crescer na santidade e aguardando a volta do Senhor. E ele coloca isso em sua carta: as qualidades de um cristão, os falsos mestres e o retorno de Cristo. Então, é basicamente isso que nós vemos aqui na primeira aula, verificando, tendo uma visão geral, verificando essa visão geral das duas cartas, para que a gente possa ter um entendimento geral e assim, nas demais aulas, nós estaremos detalhando conforme as lições. Então, que Deus te abençoe, adolescente, que acompanhou a aula até aqui. Deus continue te abençoando. Daqui a pouquinho nós iniciaremos as nossas questões com os nossos irmãos e será bênção para as nossas vidas. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode colocar lá no grupo ou mandar mensagem para mim ou para o professor Marcos, que vai ser bênção para as nossas vidas, para a gente conversar, tirar a dúvida que tiver, tá bom? Então, Deus te abençoe e até a próxima aula.